Bom dia, minha gente, tudo bem? Agora sim. Ramalho Edições Acadêmicas, Café Acadêmico Live, conversa com o nosso querido Hermes Fernandes, escritor, psicólogo, pastor. Vamos ver o que ele tem para falar a respeito de uma série de questões aí envolvendo religião e política no Brasil, preconceito, intolerância religiosa. Um grande amigo. Aprender muito com esse rapaz, viu? Olha ele aí. Fala, Hermes, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Bom meu dia. amigo. Bom Obrigado, dia. viu? Não, Obrigado, eu é que obrigado, agradeço pelo obrigado. convite, me senti extremamente lisonjeado e poder desfrutar desses momentos na sua companhia, eu tenho certeza vai fazer muito bem. Que bom estar Até aqui. parece. Imagine como eu estou então, né? Rapaz, Café Acadêmico é um evento da Ramalho Edições Acadêmicas que nós realizamos para promover bons autores como você, boas leituras, bons livros. E é por isso que eu quero te agradecer, Hermes, por estar aqui com a gente. Já tínhamos tentado marcar outras vezes, né? Mas a impossibilidade de agenda nos impediu, mas agora a gente está aqui. E tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. A Ramalho tem 2 publicações disponíveis. Uma é de um autor aí vizinho seu, André Chevitarese, Jesus no Evangelho do Discípulo que Jesus Amava. É uma obra feita para ascensão de professor titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ele faz um estudo comparativo do Evangelho de João com documentos arqueológicos. E Princípios de Psicologia da Religião, do Everton Maraldi, professor da PUC São Paulo. São 2 livros aí que estão disponíveis pelo site ramalhoedições.com.br ou para quem quiser pelo WhatsApp 11 99313 6343. Logo a gente vai lançar um outro livro que eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes eu queria, Hermes, mais uma vez te agradecer. Agradecer a quem está aqui nos acompanhando. Bom dia para todo mundo, bom dia a todos e todas. Seus seguidores, seguidores da editora, muito obrigado. Fiquem com a gente até o final. Hermes, você dispensa apresentações, meu caro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, da sua caminhada. Hermes escritor, o Hermes psicólogo, além, é claro, do Hermes, como que eu posso chamar? Pastor, mentor, discipulador, como que eu chamo? Bom dia e muito obrigado. Bom dia, Jefferson. Realmente eu estou muito feliz de poder estar aqui com você. Saudades. Foi muito bom o papo que tivemos lá em São Paulo. Quer dizer, lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo, não estou em São Paulo hoje. Hoje você amanheceu comendo queijo com doce de leite, né? Exatamente, exatamente. Mas então, eu sou pastor há 33 anos, né? Eu comecei muito cedo minha jornada ministerial e fui sagrado bispo em 2006 por uma comunhão cristã internacional em Knoxville, no Tennessee, com a imposição de mãos de bispos dos 5 continentes, bispos de origem anglicana. Eu digo isso nem tanto por me importar com essa questão de sucessão apostólica e tal, mas é que hoje tanta gente se auto-intitula que quando alguém não nos conhece, infelizmente o título bispo carrega um estigma muito grande. Então a gente tem que explicar que não é assim, não somos autodenominados bispos. Exato. Enfim, e sou formado em psicologia. Eu comecei pela Universidade Gama Filho e terminei pela Universidade Estácio de Sá. Sou escritor de 51 obras. Comecei a escrever aos 23 anos, né? Meu primeiro livro foi aos 23 anos. E de lá para cá fui pegando gosto, não parei mais. Parafraseando Agostinho e Calvino, eu sou daqueles que em escrevendo aprende, em aprendendo escreve.
Então é uma coisa quase que Bacana. compulsiva. Eu tenho que escrever como quem precisa de respirar. E agora mesmo eu estou em 2 projetos. Eu estou terminando um livro sobre divórcio e também resolvi escrever um pouco das minhas memórias. Uhum. E está sendo bem interessante essa experiência, me fazendo lembrar de coisas da minha infância, da minha adolescência, da minha trajetória, né? Que eu já nem lembrava mais e que tem me rendido boas gargalhadas e às vezes algumas lágrimas. Está sendo muito legal. Você está falando das memórias, Hermes. Eu tenho recentemente conversando com o nosso amigo Carlos Bregantin, que acabou de entrar aqui, a quem agradeço muito. Ontem lançou um livro dele, muito interessante, muito legal, muito bacana, de uma série de mensagens. Obrigado, Brega. A gente conversava que, claro, as autobiografias, as memórias, mas até mesmo os outros livros de outros temas acabam sendo uma escrita de si, uma escrita sobre si. E eu tenho certeza que cada texto seu, desses 51 livros, rapaz, é fôlego, hein? É fôlego. E assim, é um livro sobre si mesmo, porque é um livro sobre a sua percepção a respeito dos mais diversos temas, né? Sim. E eu já quero começar com um aqui bastante espinhoso para muita gente, principalmente para esse cenário que, ainda que à margem ou de uma forma diferente, você está inserido. Você está inserido, que é o universo da religião, etc. A gente vai lançar daqui um mês um livro chamado O Palácio de Deus e o Templo do Rei, que é uma obra, Hermes, que vai tratar das representações dos santos e da nobreza na arte barroca mineira do século XVIII, de um grande amigo, professor, doutor em História, Marcos Horácio. E, sabe, trabalhando na edição do texto dele, né, um livro belíssimo, você vai ver, você vai receber um de presente aí na tua casa quando ele sair. A gente percebe que essa coisa das relações de poder entre a religião e a política, parece que ela está na gênese, né, da história brasileira. E aí mesmo com, né, 35 anos atrás, com a chamada redemocratização, logo em seguida vem a Constituição, em 88, e supostamente a proclamação definitivamente de um Estado laico, parece que acontece o contrário, né? Isso tudo parece que começa a ser... E essas relações de poder entre religião e política continuam. A minha pergunta, Hermes, é bem direta, para pensar no nosso momento, na nossa situação atual. Abuso religioso em épocas eleitorais. O que você acha disso? O que você tem a dizer sobre isso e qual a tua opinião? Rapaz, na Reina, que é a instituição, né, na qual eu milito como bispo, está terminantemente proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral. Eu já passei poucas e boas por conta desse posicionamento, já recebi até tentativas de chantagem, de ameaças, porque o voto da nossa membresia não está na banca, não é negociado. Uhum. Só para você ter uma ideia de uma situação que nós vivemos numa dessas eleições passadas, um amigo empresário perguntou se eu não queria me encontrar com um determinado candidato, e eu disse que eu não tinha interesse, porque a igreja não apoiaria ninguém. E ele fez uma armadilha para mim. Dias depois ele me convidou para almoçar com ele. Você não gostaria de almoçar comigo? Ele é empresário de telecomunicações. Como é amigo de muitos e muitos anos, eu aceitei. Quando cheguei lá, era uma armadilha. Lá estava o candidato. E o rapaz até parecia um rapaz bem intencionado, do Corpo de Bombeiros. E no final da conversa eu disse: amigo, você não me leve a mal, mas o voto do meu rebanho não é negociado. Eu não tenho procuração para pensar por ninguém. Cada um lá tem absoluta autonomia para votar em quem quiser. Mas só não poderia, ao menos assim, fazer uma oração por mim em público? Assim, não. Se quiser, eu faço uma oração por você aqui agora. Em público, não. Não vou assumir nenhum compromisso.
E o pai dele era quem estava à frente da campanha. E o pai dele, inclusive, era pastor de uma igreja dessas neopentecostais, a maior delas. E num determinado momento, esse meu amigo levantou, dizendo que ia ao banheiro, e me deixou sozinho com esse rapaz. E esse rapaz disse: pastor, eu admiro muito o seu posicionamento. É difícil encontrar um homem dessa envergadura moral. Apesar de o senhor não querer me apoiar, mas eu admiro. Aí daqui a pouco vem o pai dele e disse: eu poderia trocar uma ideia em particular? Eu falei, claro. Aí me levou para uma outra mesa e disse: o senhor sabe como é que funciona esse mundo, né? O senhor tem estacionamento na sua igreja? Eu falei assim: não, infelizmente não, mas estaciona lá nas ruas ao redor. E o que o senhor acha de no próximo domingo todo mundo receber uma multazinha? Eu falei: não estou entendendo. Eu falei: não, porque esse mundo funciona assim, pastor. Esse mundo funciona assim. E esse cara é pastor, hein? Uhum. Eu dei uma de desentendido, desconversei, eu preciso ir embora. E fui embora. No domingo seguinte, pela primeira vez em 40 anos, todos os carros no entorno da igreja foram multados. Então você vê que há uma máquina, sabe? Há uma máfia religiosa que insiste com esse discurso que se apresenta como conservador, que nada mais é do que um engodo para tentar fisgar os crentes. E você se levantar contra isso é como dar murro em ponta de faca. Eu já fui sabotado de todas as maneiras que você puder imaginar. Eu participava de debates radiofônicos, debate em televisão, e por conta dos meus posicionamentos, eu não sei se você já assistiu a um vídeo em que eu confronto o Marco Feliciano acerca da tal maldição que pesa sobre a África. A partir daquele vídeo, não me convidaram mais para uns debates que eu participava com frequência semanal. Então, infelizmente, o nosso meio está assim. Os pastores se venderam, se renderam, e não é de hoje. Eu lembro que em 86, o meu pai, inclusive, foi candidato a deputado federal. E eu lembro que havia toda uma lavagem cerebral. Opa, tivemos algum problema Desculpa, aqui mas com a... alguém estava tentando aqui me ligar. Ah, tá. Vamos Mas lá. na época lançaram um livro, Irmão Vota em Irmão. Uhum. E o que mais se falava nos púlpitos para se angariar o voto dos fiéis era a ameaça comunista. Uhum. As igrejas vão fechar, sabe? Era uma loucura. Hoje não se fala mais nisso, né, Hermes? Pelo menos, né? É a mesma ladainha, cara. Não mudou nada. E se você lê a obra do sujeito lá que promoveu aquele genocídio de 6 milhões de judeus, na década de 30, na década de 40, ele usava a mesma conversa. A mesma conversa. Mas vamos lá, vamos em frente. Então, eu acredito num Estado laico. Eu gosto de parafrasear o Martinho Lutero, quando ele diz que Deus age no mundo através de dois braços, né? O braço da lei, que seria o Estado, e o braço da graça, que seria a igreja. E eu parafraseio dizendo que se esses dois braços se cruzarem, eles ficam absolutamente ineficazes. Quer dizer, o papel da igreja é ser consciência no mundo, sabe? Eu acredito sim que do púlpito eu possa fazer política. Em que sentido? No sentido de investir na autonomia de pensamento, de conscientizar os fiéis a votarem, a exercerem a sua cidadania, a lutar pelos seus direitos, mas jamais induzir os fiéis a votarem num candidato que vai
trazer algum tipo de benefício para a denominação ou qualquer coisa nesse sentido. Hermes, olha, eu tenho que aproveitar o gancho para compartilhar a seguinte situação, a seguinte experiência que eu vivi. Eu não frequento nenhuma igreja já há cerca de 12 anos. Faz 12 anos que eu não piso numa igreja. E eu, com 17 anos, comecei a frequentar uma comunidade, não há necessidade aqui de mencionar o nome dela, tampouco do seu líder. Mas eu fiquei nessa comunidade um tempo, talvez até os 22 anos, né? Exatamente, 22 anos, que foi quando aconteceu o seguinte. A igreja, na época eleitoral do município, foi transformada num verdadeiro comitê de um candidato, né, de centro-direita. E eu era bastante ativo na comunidade, aquela coisa, e me declarei eleitor do outro candidato. Foi a pior coisa que eu fiz, ou a melhor coisa que eu fiz, né, porque ele, em alto e bom som, disse que, por causa daquilo, eu jamais teria qualquer espaço dentro daquela comunidade. E eu estava em vias de ser ordenado, né? E assim, acabei depois me desligando, né? Não muito tempo depois, em questão de dias, me desliguei. E ali, eu costumo dizer que foi ali, naquele momento, naquela situação, que começou a minha ruptura. Né? Por quê? Porque em outros 2 lugares onde eu passei depois a frequentar e participar, não só frequentar, mas participar, talvez numa intensidade um pouco menor, mas eu vi a mesma coisa acontecendo. Né? Talvez de forma mais branda, mais tímida, mas por serem igrejas históricas, né? Mas eu vi a mesma coisa acontecendo. Por isso que eu te perguntei, isso parece que está na gênese da nossa história e isso não acaba. E agora que eles viram que pela via da democracia, do voto, é possível tirar vantagem disso, isso continua acontecendo. E aí o grande problema é que junto com isso vem todo o pacote, não é, Hermes? De intolerância. E aí eu acho que vem a calhar, por exemplo, um dos seus livros recentes, chamado Intolerância Zero, onde você trata, dentre outras coisas, a respeito dessa questão. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Não dá pra gente falar aqui dos 51 livros, viu, Hermes? Me desculpa, mas pelo menos os mais recentes, daqueles que têm chamado mais a atenção do público que gosta de ler você, que te acompanha nas redes. Fala um pouquinho desse livro e de outros, mas dos temas, do que você explora ali e para quem que você está falando. A quem você se dirige e de quem que você está falando. Ok, deixa antes eu fazer uma breve digressão, voltando ao assunto anterior, e já eu... O tempo é seu. Ok, obrigado. Eu morei durante alguns anos nos Estados Unidos e nós tínhamos todos os meses uma reunião de pastores brasileiros, às vezes alguns hispanos. E eu lembro, eu morava na Flórida, que era a eleição para o governo da Flórida. Uhum. E esses pastores se reuniram e disseram: bem, gente, nós temos um candidato republicano que defende os nossos valores, os valores da fé cristã, que é aquele pacote, né? Anti-aborto, a favor da pena de morte, do armamento da população, contra o casamento gay. São esses os pontos. Só que tem um problema. Os republicanos não gostam de imigrantes. Eles é que estão por trás de toda a perseguição que os imigrantes, sobretudo os latinos, os brasileiros, naturalmente, sofrem. Do outro lado, nós temos um candidato democrata, que, segundo o pastor, né, que estava dirigindo a reunião, é ante tudo que nós cremos. É a favor do aborto, do casamento gay, é contra a pena de morte, é contra o armamento da população, mas é tão simpático a nossa causa como imigrante. Eles se viam numa sinuca de bico tão grande. A quem vamos apoiar?
quem abraça uma agenda moral, que vem ao encontro da minha cosmovisão cristã, ou quem olha com carinho a nossa causa. É a mesma situação que a gente vive no Brasil hoje. Essa agenda moralista nada mais é do que boi de piranha. Boi de piranha. As pessoas não percebem que estão perdendo os seus direitos. Elas não percebem que estão dando um tiro no pé só por causa de uma agenda moral cristã. Bem, da mesma forma como eu sou a favor de um Estado laico, eu não sou a favor de um talibã evangélico. Eu não quero um Brasil cristão. Pode parecer estranho ouvindo isso dos lábios de um pastor. Porque eu sei, quem conhece um pouco de história sabe onde é que isso vai dar. E eu não quero ver esse filme de novo. O livro Intolerância Zero fala bastante sobre isso. Um Estado cristão, ele tende a ser radical. Eu não quero que a religião cristã seja vista como oficial, como gozando de certos privilégios que as outras não tenham. Eu celebro o fato de que, num país laico como o nosso, é possível a um seguidor da Umbanda arriar o seu despacho na encruzilhada. Porque a liberdade que ele tem de arriar aquele despacho é a liberdade que aquele irmãozinho pentecostal tem de ligar um megafone na Praça da Sé e começar a importunar todo mundo pregando a sua visão de evangelho. Eu não quero abrir mão disso. Não é fácil morar ao lado de um centro de candomblé ou de umbanda ouvindo o som de atabaques a noite toda. Mas também não é fácil morar ao lado de uma igreja pentecostal e ouvir aleluias e gritarias e língua estranha a noite toda. Então, que bom que a gente vive num país laico, a gente precisa valorizar isso. Que bom que no nosso país ser ateu não é crime. Porque em alguns países islâmicos ser ateu é crime. Nós temos o direito de não crer. E onde haja o direito de não crer, o crer passa a ser autêntico. Maravilhoso. Não é uma imposição do Estado. Eu creio que o cristianismo se tornou, nessa hidra que ele é, a partir do momento em que ele se tornou religião. A proposta original do Cristo não era religiosa. Até os termos usados pela igreja. Aliás, eclésia não era um termo religioso. É uma apropriação e uma ressignificação, né? Exatamente. Quando você vê o episcopos, também não era termo religioso. Aliás, Hermes, até os termos que são usados para descaracterizar, para desqualificar o outro, também foram apropriações e ressignificações. Por exemplo, Haireses, heresia, que significava pluralidade de opinião, né, corrente de pensamento, e aí a igreja transforma num termo da pior espécie, né, heresia, tudo que contraria o pensamento inerrante da igreja. A igreja, o cristianismo foi especialista em fazer isso, né, Hermes, em se apropriar de termos que já existiam, né, na língua grega, não só para poder escrever, né, o Novo Testamento por conta da predominância helênica, mas ressignificá-los, né? E a partir de Constantino, parece que nós fomos de tal maneira adestrados, nós nos tornamos uma ferramenta de poder, que foi usada por todos os grandes déspotas ao longo da história. Napoleão Bonaparte dizia que a religião serve para manter a plebe calma. Quer dizer, a religião hoje ela só serve
para lubrificar as engrenagens do sistema. Por isso que lá em Apocalipse você vê a figura da besta, que é a figura do imperador romano, né? E a figura do falso profeta. O falso profeta está ali para levar as pessoas a adorar a besta. Então, quando eu vejo hoje, por exemplo, 12 pastores midiáticos, no dia que se celebra a Páscoa, se reunindo no Palácio do Planalto com o excelentíssimo senhor presidente da República, e eu vejo aqueles caras usando passagens bíblicas, passagens que apontam para o Messias. E eles se apropriam dessas passagens, aplicando-nas na pessoa do falso Messias. Porque o Bolsonaro se tornou um falso Messias. Eu digo, cara, até que ponto vai a cafajestice? Porque esses caras conhecem a Bíblia, não são macacos velhos, são caciques. É cara como Silas Malafaia, com 40 anos de ministério, ele sabe o que está falando. E como é que usa aquela passagem, deturpa aquela passagem e aplica descaradamente a um político? Jefferson, nós chegamos, cara, ao fundo do poço. Marx já dizia que a história se repete, né? Mesmo que seja para repetir tragédias, né? É verdade, é verdade. O que me consola, tá, é quando eu vejo que desse emaranhado todo, dessa colcha de retalhos que é o mundo evangélico, você ainda encontra gente como Desmond Tutu, você ainda encontra gente como Martin Luther King, sabe? Como Bonhoeffer. Você ainda encontra gente que destoa dessa corja. E que perde a vida por isso, né? Você falou agora do Bonhoeffer, né? Ele toda a situação dele em relação ao nazismo é um exemplo, é inspirador, mas tem que ter coragem, né, para fazer o que ele fez e não à toa sofreu as consequências que sofreu. E eu não sei o que você acha. Brasil, democracia, século XXI, você acha que se os evangélicos dessa turma sobre a qual você está falando pudessem implantar um Estado evangélico, tal qual é o Estado Islâmico, e se os políticos e governantes que os representam, sejam eles cristãos ou não, mas que os representam, as bestas do nosso apocalipse, pudessem fazer o que ditadores do passado fizeram, você acha que fariam? Fariam e farão. Estamos em vias de ver isso consumado no Brasil. Você vê, por exemplo, o anúncio de que o próximo ministro do STF será um terrivelmente evangélico. Quer dizer, criticaram tanto o PT, né? Por estar aparelhando o Estado. Hoje é a igreja evangélica que está aparelhando o Estado. Então nós temos 2 ministros hoje que são terrivelmente evangélicos. Você vê a Damares, aliás, 3, né? Agora são 3. Você vê a Damares. A Damares é secretária, né, de Direitos Humanos, não é bem ministra. É uma ministra, mas, né? Mas no fundo é uma ministra. E é aquela figura caricata, que passa cada vergonha, que eu vou te contar, está cada vez mais difícil se identificar como evangélico no país. Porque quando você fala que você é pastor, bispo, você de alguma maneira pertence à tradição evangélica, é inevitável que as pessoas, até te conhecerem melhor, te associem a isso tudo. E aí você precisa falar, olha, é completamente diferente, eu não sou nada disso que vocês estão pensando. Ainda mais bispo, né, Hermes? E o pior não é isso, Jefferson, porque se por um lado tem aquele pessoal que fica com o pé atrás, no meio dos crentes tem os haters gospel. Cara, que gente feia. Tô sendo sincero. Eu recebo cada comentário nas minhas redes sociais, mas é cada comentário. Às vezes eu tiro o print e depois publico para ver a reação das pessoas, porque é uma gente tão horrorosa e falando em nome de Deus.
Em nome de Deus, em nome do amor que é proclamado, né, lá no Evangelho e assim por diante. Hermes, vamos falar um pouquinho da sua experiência como escritor, para além desses temas. Eu queria também que você falasse um pouquinho dos seus trabalhos de ficção, Opa! dos seus romances. Olha só que bacana, você também escreve romances, ficções. Recentemente nós tivemos uma live com um autor nosso, que o livro sai até o final do ano, que é uma obra de crítica literária à série Harry Potter, e foi uma conversa muito gostosa, né? E a gente viu que existem várias possibilidades de leitura de textos que a gente muitas vezes fala, esse tipo de texto eu não leio, né? Eu sou muito acadêmico, sou muito erudito, eu só leio filosofia, eu só leio, enfim. E é o contrário, é o que conquistou esse público leitor que estava escondido, que gostava de ler, mas que não sabia que gostava de ler. Por quê? Porque o que se impunha a eles era o quê? Eram as obras clássicas, as grandes obras da literatura brasileira. Aí, de repente, vem essas publicações, que são obras de ficção. Mas e as ficções que você escreve? Os romances que você escreve? Como que são eles? Quais são? Quantos são? Já estão publicados? Fala um pouquinho. Bem, anos atrás eu conversava com o meu filho, que se formou recentemente em publicidade pela Federal aqui do Rio, Uhum. e eu perguntava a ele como é que eu faço para alcançar a sua geração. E ele me disse, pai, o que você escreve é legal, mas não apetece a minha geração. Minha geração não está preocupada com nada disso. Por que você não toma o caminho da ficção? E aquilo me acendeu uma lâmpada. Ele estava na época cursando publicidade. Aí eu resolvi escrever meu primeiro romance. Se chama O Ninho da Fênix. E eu fui pegando gosto. Eu decidi primeiro que nenhum dos meus romances seria proselitista. Não era um meio de evangelizar, nada disso. Não teria nenhum ranço religioso. Enfim, esse, por exemplo, é cheio de mitologia, mitologia grega, mitologia egípcia, enfim. E eu fui pegando gosto. Aí terminei o primeiro, emendei o segundo, terminei o segundo, emendei o terceiro. E assim hoje são 6 romances. 6 romances. E ainda não os lancei físicos, né? Apenas nas plataformas Digitais, digitais. né? E-books. Exatamente. Mas tem me dado muita alegria. Tem me dado muita alegria. E é um exercício, cara, é brincar de Deus. É um exercício Você inventa, você maravilhoso. cria, né? É. Só que isso não te impede de tratar de temas profundos. Exato. Sabe, de investir no diálogo entre os personagens. E nesse diálogo você tratar desses temas mais filosóficos de maneira leve, às vezes sutil, mas é bem legal. É bem legal. Porque não deixa de transmitir uma mensagem. É uma ficção, é um romance, é uma saga, mas tem uma Exato, mensagem. exato. Às vezes implícita, às vezes explícita, né? Você veja o C.S. Lewis. Nárnia, por exemplo, não é um livro que você possa chamar de proselitista, mas está ali a mensagem do Evangelho, pelo menos os valores mais caros ao Evangelho, estão sendo passados. Lá, né? Exatamente. O Senhor dos Anéis, de Tolkien, a mesma coisa. Então eu estou bem nessa pegada. Geralmente eu gosto de tratar de assuntos como viagens no tempo, adoro, os assuntos que mais me apetecem, e sempre com uma pegada policial, tem investigação, tem romance, enfim. Eu sou suspeito de falar, mas meu sonho é que um dia um desses livros vá para a telona, quem sabe? Quem sabe? E pode ter certeza que em algum momento
isso vai acontecer. Fala pra gente, Hermes, como conseguir esses livros, como ter acesso a eles, como adquiri-los, onde que eles estão disponíveis para quem quiser conhecer esse Uhum. Hermes romancista. Bem, então eu vou citar o nome dos livros e eles estão disponíveis pelo Amazon. São eles Uhum. O Ninho da Fênix, Que é o primeiro, né? que é o primeiro. Depois tem Andorra 1111. Ó. Tem, Não são continuações, assim, um do não, não, outro. não, não, não São são. obras independentes, histórias Exatamente. independentes. Tá. Exatamente. Tem Ícaros, Um Amor Além do Tempo e do Espaço. Tem O Rastro de Pégasus. Ó. E tem O Menino que Sentia Demais e Sabia de Menos, que é um livro mais para o público infanto-juvenil. Um menino que Poxa, que legal. sentia demais e sabia de menos. Que bacana, cara. E certamente tem mais coisas aí É, sendo construídas, inventadas, né? Porque devagarinho. É assim, o porque. romancista, uma vez conversando com um amigo editor, ele disse, o romancista, quando ele começa, ele não para mais. Ele só Sim, para no dia que ele morrer. eu esqueci de citar o último livro, que é o meu xodozinho, que se chama Brothers Law e o Labirinto dos Sentidos. Brothers Law e o Labirinto dos Sentidos. Eu faço uma brincadeira, um encontro da mitologia nórdica com a mitologia africana. E ficou Que uma coisa inclusive você bem citou interessante. naquela tua enquadrada ao referido deputado, não é? Sim, sim, é É, verdade. exatamente. Quem não assistiu, inclusive essa semana eu repostei e no Twitter, até agora há pouco já tinha 66 mil visualizações em Eu postei 24 agora há horas. pouco, há uma hora atrás eu postei falando, daqui a pouco eu converso na live com aquele cara que colocou fulano de tal no bolso. E foi por aí, né? Porque a questão é que ele defendia que o continente africano seria um continente amaldiçoado. Maldito, amaldiçoado. Esse foi o argumento para driblar a consciência daqueles que escravizaram os negros. Muitos cristãos eram absolutamente a favor da escravidão, como hoje são contrários ao direito dos LGBTs, como hoje são muitas vezes misóginos, machistas. A mentalidade retrógrada, reacionária é a mesma, não mudou em nada. E eu então trouxe à baila essa questão. Vem cá, porque seria a maldição da África nós, os brancos, que invadimos aquele continente, que Exploramos, depredamos, roubamos, escravizamos. exatamente, exatamente. Aí eu aproveitei e entrei nessa questão, né, do Do preconceito que nós sacrifício e do. temos com a cultura africana. Nós endeusamos Thor, nós o transformamos inclusive num super-herói, porque ele é um deus nórdico de olhos azuis, cujo pai Odin exigia sacrifícios humanos. Eu disse que era Thor, mas na verdade quem exigia era Odin. Mas ninguém levaria ao cinema os seus filhos para assistir o Xangô, digamos assim, porque a gente já associa ao demônio por ser da cultura africana. E o Xangô nunca pediu um sacrifício humano. Eram sacrifícios de animais, assim como o Yahvé pedia sacrifício de animais. E aí? No fim das contas, essa intolerância que se preserva contra as religiões de matriz africana, aqui no Brasil, Hermes, ela tem, no fim das contas, eu acho que a sua essência mesmo é o racismo. É né? o racismo. Eu acho que a intolerância religiosa ela é apenas uma vertente, uma consequência do que, a princípio, é o racismo, né? É a não aceitação de tudo que é de origem negra, de identidade negra, de cultura negra, não só questão religiosa, né? E é lamentável a gente ver isso acontecendo em pleno século XXI, num país como o nosso, né? É muito triste. E é triste ver que raramente um pastor, uma liderança evangélica no Brasil se manifeste publicamente contra o racismo.
durante essa onda que nós tivemos de manifestações nos Estados Unidos e ao redor do mundo, né? Black Lives Matter, você não viu uma palavra do Silas, você não viu uma palavra desses caras todos, né? Do Rodovalho, qual é o nome dele? Esteve Hernandes, Macedo, Macedo, sim, nenhuma né? palavra, porque o protestantismo brasileiro herdou do protestantismo norte-americano esse ranço racista. Tem coisa que eu só soube durante o tempo em que eu morei lá naquele país. Eu tenho uma influência musical negra muito forte. Eu cresci ouvindo o quê, cara? Blues, jazz, música negra norte-americana. E eu lembro que uma vez eu estive ministrando numa igreja branca. Me faltou agora o estado, mas é um dos estados mais racistas. Se eu me lembrar, eu cito. E depois da ministração, depois de haver cantado, o pastor chega para mim e diz: os nossos diáconos gostariam de orar por você. Eu, claro, um prazer. Aí se reuniram, no púlpito ainda, na frente do povo, impuseram as mãos, só faltaram expulsar demônios. Ó Deus, concede ao teu servo o dom de cantar. Putz! E só depois eu entendi que era a reação deles ao fato de, na minha música, ter influência negra. Olha que loucura. Eu vim descobrir lá nos Estados Unidos que aquela galeria que geralmente as igrejas aqui no Brasil copiaram dos Estados Unidos, as igrejas tradicionais, né? Sim. Você sabe como surgiram essas galerias lá? Quando aconteceu a alforria dos negros, os brancos começaram a se sentir incomodados em ter que dividir o banco da igreja com os negros. Aí o pastor, para se sair bem, falou: bem, vamos fazer o seguinte, já que a maioria dos componentes do coral é negra, a gente usa como desculpa o fato de o coral precisar estar num lugar mais elevado, só que lá atrás. Deixa eles para lá. Lá atrás, para ninguém ver. Então a gente ouve a voz deles cantando, mas não os vê. Olha que coisa louca. Não os vê, não os toca e não somos tocados por eles. Exatamente. Né? Porque tem essa estupidez da pureza, né? Do branco. Né? E isso é de uma malignidade, de uma ignorância ao mesmo tempo, que a gente tem até dificuldade para falar a respeito, porque o que vem, como nós estamos, o que vem no pacote é o quê? É a exclusão do outro, é a marginalização do outro, colocá-lo à margem, e acho que o Brasil é o melhor exemplo disso, né? Nós temos uma história de não só escravidão, mas de pós-escravidão. E o que significa, né, Hermes, pós-escravidão no Brasil? É tudo isso, né? Essa marginalização, essa exclusão, essa violência contra o ser humano. E quando a gente vê a religião que supostamente prega o amor, né, ela legitima esse discurso. A conversão protestante proposta no Brasil por muito tempo, ela é o quê? Ela não é só uma conversão religiosa, ela é um branqueamento, vamos dizer assim, da raça. O negro, quando ele se converte ao evangelho, ele não só se converte ao evangelho, ele se converte ao evangelho segundo a chave de leitura branca, europeia ou, sobretudo, estadunidense, que é a que veio para cá a partir da metade do século XIX. Então é muito mais do que uma conversão religiosa. Você sabe, aqui é uma recusa daquilo que era a origem dos meus antepassados, né, e a cultura dos meus antepassados. Sabe uma coisa que está me ocorrendo aqui, Jefferson? Eu sempre fui muito crítico daquele movimento pentecostal conhecido como reteté, que é aquela coisa mais barulhenta e tal, e meio que sincrética, né? Ao mesmo tempo. Você assiste ao culto e diz: cara, isso é um culto, isso é uma sessão num centro de Umbanda, Candomblé, pessoal girando, enfim. Sempre fui muito crítico disso. Aliás, o sincretismo em si me traz um certo desconforto.
Mas olhando por esse lado, até que ponto não é o ressurgimento de uma cultura que foi massacrada? Sabe, que sobreviveu no inconsciente coletivo dessa gente. Não à toa, as primeiras igrejas pentecostais são compostas por negros, pela classe operária, pelos excluídos. Exatamente. Então, quer dizer, eu tenho que deixar de lado um pouco o meu senso crítico, né, como teólogo, como psicólogo, purista, e começar a olhar com mais empatia e tentar entender esse movimento, de onde isso está surgindo. É claro que sempre tem alguém tentando, de alguma maneira, obter vantagens e tal, tem sempre os espertalhões. Mas até que ponto isso não é algo espontâneo, sabe? Algo que está no sangue, que está no inconsciente coletivo. A gente precisa realmente olhar com mais carinho esses movimentos. Não quer dizer que a gente tenha que endossar. Eu acho que sempre tem que haver um certo cuidado, até para que os aproveitadores não venham, mas também não serem tolerantes. Às vezes a gente é muito tolerante com o de fora e não consegue ser igualmente tolerante com o de dentro. Isso é preocupante. E mesmo porque a gente tem que saber diferenciar também a religião enquanto estrutura, enquanto peso, né? A religião, ela, enquanto estrutura, ela é pesada, né? Seja qual for ela. Saber diferenciar isso do religioso, né, Hermes? Da pessoa, do ser humano que ali está, né? E que passou por um processo, aliás, eles passam pelos processos mais diversos no que diz respeito à questão da experiência religiosa, né? O fenômeno religioso é extremamente complexo. Então, agora sim, tem muita gente participando, muita gente bacana aqui, eu tenho uma dificuldade imensa de acompanhar isso, Hermes, você é mais experiente que eu. Por exemplo, eu vou pegar uma participação legal aqui que acabou de aparecer, da Carlinha Blanco. Obrigado, Carlinha. Ela está falando assim, ó. O problema é que eles praticam o que condenam nos cultos de candomblé e umbanda. Talvez dando apenas um novo significado, uma nova roupagem, né? Eu acho que, assim, passa por isso que você está falando, né? Não... tomar cuidado para não estar também discriminando, não estar condenando por outra via, né? A gente fala que é tolerante, aí às vezes a gente acaba fazendo a mesma coisa, só que com outra linguagem, né? O que você acha disso? Não, eu concordo plenamente. Assim, a gente tem que saber, sabe, fazer aquela separação de jogar a água do banho fora, mas não a criança. Então você vai ver, por exemplo, dentro de uma estrutura como a Universal, há uma apropriação ali, né? Você vê que eles usam elementos de outros segmentos religiosos, mas com fins proselitistas. É uma coisa pensada, é uma estratégia, não é nada espontâneo, é uma estratégia de marketing. Além de agredir, né? Quando é do outro, eles agridem. Chegaram até a publicar livros, né? Né? Orixás, Caboclos e Guias, que é um livro acreditado ao Macedo, que na verdade não foi ele quem escreveu. Né? Nunca Como não foi ele. Não escrevem nada. Os livros da Universal, nenhum é de autoria do Macedo, ele só coloca o nome dele lá. Mas, enfim, é que eu conheço as coisas nos seus trâmites, nos seus bastidores, enfim. Mas eles, ao mesmo tempo, atacam e, ao mesmo tempo, se apropriam. Chega a ser uma coisa covarde. Covarde, completamente covarde. Exatamente. Diferente daquela igrejinha lá na favela, onde os irmãos, na hora da vigília, na hora da consagração, começam a rodar e tal, que você vê que é uma coisa espontânea deles. Espontânea. Pode ser que não me seja palatável, sabe? O meu gosto, aquilo, tal. Mas isso não me dá o direito de ser intolerante, de julgá-los. Verdade, verdade. Perfeito.
Isso daí essa consideração que você faz é muito importante, porque para a gente saber que, assim como nós temos que respeitar manifestações que, como você disse, podem não ser do nosso agrado em outras matrizes religiosas, eu gosto muito de usar essa expressão porque as religiões elas são muito diversas, né? Elas são muito plurais. A Umbanda é muito plural, o Candomblé é muito plural, assim como o pentecostalismo é muito plural, né? Mas, da mesma maneira que nós respeitamos essas matrizes religiosas em suas manifestações, em seus ritos, nós devemos respeitar também os pentecostais, né? Agora, quando acontece isso, exatamente que você exemplificou, de uma apropriação, em que você se utiliza de elementos e ao mesmo tempo agride, é de uma covardia que enoja, é complicado mesmo. E, bom, tem umas falas aqui que eu vou te falar, viu, Hermes? As bestas do nosso tempo estão aí. Aí eu não vou nem citar os nomes que a pessoa colocou. E assim vai, tem muita coisa, eu quero agradecer demais o pessoal que está nos acompanhando. Deixa eu aproveitar que você fez referência, Hermes, à questão das periferias, né? E você tem desenvolvido recentemente um trabalho, aliás, recentemente, já faz um tempo, bacana, de caráter social, assistencial, né? Com alimentos, roupas, acesso à saúde. Fala um pouquinho dessa experiência para a gente. Há 7 anos atrás, eu pisei pela primeira vez no lixão do Jardim Gramacho, onde eu encontrei uma realidade que me impactou profundamente. Uma miséria, assim, gente disputando lixo com os urubus. Muito triste mesmo. E eu coloquei no meu coração que abraçaria aquela comunidade, mas não com fins proselitistas. E eu reuni o nosso povo e disse, gente, nós vamos fazer um choque de amor na comunidade do lixão do Jardim Gramacho. Só que nós não estamos indo levar Jesus. Foi muita gente ficou de cabelo em pé, né? Como assim? Não é uma troca, né? Exato. Não é uma barganha. Eu disse, nós estamos indo buscar Jesus. Porque Jesus está neles. A gente vai descer do salto, a gente vai abrir mão daquele paradigma dos jesuítas, aquela coisa colonizadora. Nós temos a verdade, eles são os selvagens. Não, nós vamos com outra abordagem. Nós vamos encontrar Jesus neles. Cara, foi revolucionário. Hoje nós temos 100 famílias adotadas pela igreja. Na última semana conseguimos 124 cestas básicas, além de roupas, além de calçados, material escolar, brinquedos. Mesmo durante a pandemia, 6 meses de pandemia, nós não deixamos de estar lá um único mês, com todos os riscos, inclusive distribuindo material de higiene, de prevenção da Covid, distribuindo máscara. E se alguém desejar somar conosco, vai ser muito bem-vindo. De qualquer religião. De qualquer religião. Quer ir com a gente? Todo último sábado, 9 da manhã, nós estamos lá no lixão. Você vai ver que experiência maravilhosa. A gente leva de lá muito mais do que a gente leva para eles. Cada sorriso, cada gesto de gratidão, não tem dinheiro que pague. É realmente maravilhoso. E, não sei, como eu te disse, já faz muito tempo que eu não frequento uma missa, um culto, mas até onde eu me lembro, né, o pouco que eu me lembro, na narrativa do Evangelho é exatamente isso que está sendo dito, não é? Se você quiser encontrar um Jesus de Nazaré, com os seus princípios, com os seus ensinamentos, é nesses lugares que você tem que ir. Não é nos templos, não é nos cultos, não é nas missas, não é nas igrejas. Mas é até essas pessoas, né? É por isso que ele diz lá em Mateus 25 que no último dia ele dirá a alguns: vinde benditos do meu Pai, né? Ao reino que vos está preparado, porque eu tive fome e me deste de comer. Tive fome, eu tive sede e me deste de beber. Eu estava preso e me visitaste. Eu era estrangeiro e me acolheste. Quer dizer, Jesus não se identifica com quem está no poder. Nunca. Jesus se identifica com o oprimido, é com o explorado. Aquele que é oprimido pelo poder, né? Exatamente. Aquele que é vitimado nunca com pelo o opressor, jamais com o opressor.
Perfeito. Meu amigo, a gente já está chegando nos finalmente. Já? Estamos chegando. Que pena. Papo bom é assim, passa rápido. E eu quero te perguntar uma coisa, como fiz no início, bem direto. E aí você use o tempo que você entender que é necessário. Você falou aí da pandemia, né? A gente está vivendo uma situação no Brasil bastante complexa se a gente for comparar com outros países que viveram a experiência da pandemia nos meses recentes, nos meses atrás. Espanha, Itália, a própria China, França. Aqui a coisa não acaba. Não acaba. E assim, é impressionante como que as pessoas acreditam nessas mentiras que são propagadas pelas redes sociais. Há ainda pessoas que dizem que esses números não são verdadeiros, que tem gente levando vantagem para isso, enfim, etc, etc, etc. Então, a pergunta que eu te faço, meu amigo, quando a gente vê as pessoas fazendo de conta que nada está acontecendo, as praias novamente lotadas, as pessoas não usando máscaras, as pessoas não seguindo as orientações básicas para evitar não só que se contaminem, mas que passem o vírus para outras, né? Enfim, você tem esperança ainda no Brasil, no povo brasileiro? Você tem esperança, Hermes? Fale como escritor, fale como psicólogo, fale como pastor, mas principalmente como ser humano brasileiro. Fique à vontade, meu amigo. Ô Jefferson, a questão é: quais as alternativas à esperança? Eu só vejo duas: desespero e cinismo. E nenhuma dessas alternativas me apetece. Eu não posso perder a esperança. E se Mandela houvesse perdido a esperança? E se Luther King houvesse perdido a esperança? Se Madre Teresa de Calcutá houvesse perdido a esperança? E se o Papa Francisco anunciasse que perdeu a esperança? Então eu não me dou o direito de perdê-la. Por mais que esse horizonte utópico pareça se afastar a cada passo que damos na sua direção, mas é ele que me mantém em movimento. Eu sigo crendo que, eventualmente, a sociedade vai passar por aquilo que os evangélicos chamam de avivamento, né? Eu chamo de despertamento da consciência, a metanoia, a expansão da consciência. Deus não cabe em mentes estreitas. Eu disse até recentemente, ele não é homofóbico, ele é claustrofóbico. Por isso que o chamado do Evangelho é um chamado ao arrependimento. Mas não é esse arrependimento da religião, não é penitência, não é arrependimento no sentido de sentir pesar pelos erros. É o sentido original, metanoia, é expandir a consciência. E eu sigo acreditando que mais hoje, mais amanhã, nós vamos chegar a esse ponto. Esse ponto que Teilhard de Chardin chamava de o ponto ômega. Ele está lá no futuro se insinuando e nos atraindo em sua direção. Eu termino com uma pequena parábola, né? Que é a do beija-flor. O beija-flor que estava voando na direção do incêndio na floresta. E quando flagrado por um 20 leão, segundos. ele foi questionado: ô beija-flor, como é que você vem na direção da floresta que está pegando fogo? É para fugir. E ele disse: com a água que tem no meu bico, eu estou fazendo a minha parte. Então a nossa parte é pequena, perfeito, mas é imprescindível. Beijão, meu mano. amigo, obrigado. Obrigado a todo mundo. Força aí, sucesso. Escreva que a gente...